Olá, sejam bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos no nosso projeto Ser e Conviver. Mas como que eu posso acessar o Ser e Conviver? Tem algumas maneiras, pelo Instagram, @ser.conviver, pelo site que nós temos, www.sereconviver.com, ou pelo canal do YouTube que você está aqui. Você pode dar o like, você pode acionar o sininho, se inscrever no nosso canal e compartilhar para ajudar bastante a gente nesse novo começo que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que eu acho que abala várias famílias aí, não é? Nós vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre as demandas do dia a dia. Um assunto muito importante. Muito importante e polêmico. Será que nós temos muitas demandas? Será que nós temos poucas horas para muitas coisas? O que será que está acontecendo? Ou será que nós administramos mal o tempo e por isso que parece que temos muitas demandas? São vários assuntos aí para a gente conversar. Isso mesmo, vem com a gente, vem debater também. E o nosso amigo Zé Bruno, pastor da Casa da Rocha, ele sempre fala que a vida é como você girar os pratinhos, né? São várias demandas e você tem que manter os pratinhos lá girando, você não pode deixar nenhum cair, né? E às vezes eu me sinto assim também. Malabarista. A vida é um malabarismo de várias demandas, né? Como é que é a sua vida, Viviane? O pessoal muitas vezes olha pra gente, assim, nossa, a vida da Viviane deve ser tranquila, né? É bem tranquila, fala o furacão que passou por aqui, tá tudo bem. Então, eu acho que é a demanda da maioria das mulheres também, né? Vamos ver se as pessoas que estão nos assistindo concordam aí comigo. Tem a família, tem o casamento, tem o marido, tem os estudos, tem a corrida, tem a igreja, tem os aconselhamentos, não é? Tem daí a conversa com os amigos que é importante, tem o trabalho, tem o projeto Ser e Conviver, e aí? Nossa, são muitos pratinhos aí. Eu acho que ainda faltaram alguns pratos aí que vocês vão lembrar. Com certeza deve ter faltado alguns pratinhos aí. A organização da casa, a comida, a compra, não é verdade? E se tem criança pequena, então, aí o malabarismo é maior ainda, não é? Mas quando as crianças crescem, o trabalho é menor? Eu acho que não. Aí em algumas coisas sim, em outras não, né? Os pais sempre se preocupam com os filhos, sempre tem aí essa demanda, né, de saber da criação, como eles estão, mesmo quando já são grandes, não é? Exatamente. E é um texto da Bíblia que eu gosto muito para refletir sobre esse tema, a gente começar a conversar, que é um texto do sábio Eclesiastes. O sábio ele vai dizer assim que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. E é importante a gente entender que o tempo ele é dado para nós administrarmos. Mas as demandas da vida, elas nos pressionam. E porque nós temos vários projetos, somos inseridos em várias demandas. Então a questão é não só a quantidade de pratinhos que nós temos, mas como nós nos organizamos para girá-los. Essa é uma questão bastante importante, né, Viviane? Como que nós fazemos para conseguir administrar tudo isso sem ter uma ansiedade, uma pressão da sociedade, uma pressão do trabalho, uma pressão daí também sobre os estudos do dia a dia, né? Uma pressão da família de como você se comporta, como você reage em algumas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que buscar um equilíbrio, porque senão a gente vai se sentindo cada vez mais pressionados e achando que a gente tem que dar conta de tudo e de todos. E não é isso que acontece. Exatamente. Né? E eu quero que você deixe aí no comentário aqui no canal se você também se sente pressionado, se você tem muitas demandas e como que você lida com isso. Bom, aqui em casa nós temos ali várias situações, né, Viviane? Nós temos a questão do trabalho, nós temos a questão da atividade física, que pra gente é importante.
O pessoal até pergunta como que a gente arranja tempo para fazer atividade física, que a gente acorda às 4h50 da manhã, Isso, né? tem uma amiga que perguntou, mas Viviane, você está postando sobre corrida, sempre posta sobre corrida, mas que horas que acontece essa corrida? Então quero dizer para vocês que é isso mesmo. Nós acordamos de madrugada para poder correr, às vezes para estudar, elaborar algumas coisas, não é só a corrida em si, não é verdade? E aí a gente volta aqui para casa, a gente toma banho depois da corrida, nós vamos para a faculdade, né? E depois da faculdade que a gente faz psicologia, aí depois a gente começa as outras atividades, você na escola, eu na teologia, e a gente vai dando conta das demais atividades, né? Isso, porque tem um amigo nosso muito querido que ele tem uma frase que diz assim: passarinho que não deve nada a ninguém já está cantando faz tempo. Quer dizer então que os pássaros acordam cedo e começam a cantar e começam a agradecer, quanto mais a gente que deve às vezes algumas coisas, né? Exato. Então passarinho que não deve nada a ninguém já está cantando faz tempo. Exato, então a gente tem que acordar cedo mesmo, né? Então, mas uma das coisas que eu quero conversar nesse vídeo, Viane, é como que a gente, dada tantas as demandas, demandas essas que você colocou com relação às atividades, tem as demandas internas do nosso coração também, a questão você falou da ansiedade, né? As questões emocionais, as questões afetivas, tem as questões também financeiras, né? E como que em meio a tudo isso a gente consegue manter ou tentar manter uma tranquilidade, uma paz? Como é que a gente pode ajudar todos que estão ouvindo a gente, em meio às demandas, conseguir manter uma vida mais tranquila ou em paz? Então, eu penso dessa forma. Primeiro, você deve buscar o equilíbrio. Mas o equilíbrio, se a gente for pensar, a gente vive num caos. Sim. O equilíbrio não depende só de nós, só do nosso querer. Como você colocou, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Então isso aí é um Provérbios. E nós cremos então na palavra de Deus, que nós precisamos buscar o equilíbrio, buscar daí a Deus na nossa vida, ter um coração grato, né? Começar o dia agradecendo, começar o dia sorrindo. Eu sei que nem sempre isso é fácil, porque às vezes a gente já acorda preocupado, mas isso aí é uma falha nossa, não é verdade? Mas começar o dia agradecendo, começar o dia administrando e organizando o que você precisa fazer naquele dia, não é verdade? E além dessa questão que a Viane colocou muito bem, nessa questão da disciplina, do equilíbrio, tem uma segunda questão também, que é do propósito. Quando a gente faz algo intenso, mas a gente faz sabendo por que nós fazemos e para quem nós fazemos, a carga fica mais leve. Mesmo que a gente continue trabalhando muito, mesmo que a gente tenha muita coisa a fazer, mesmo que nos demande muita energia, mas quando a gente faz aquilo, que a gente tenha plena convicção pela qual nós somos chamados, por que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo, então isso, mesmo que seja cansativo fisicamente, isso nos dá uma alegria emocionalmente, né? Então, como por exemplo, depois dos 40 anos, né? Passando lá dos 40... mas não exagera muito não, vamos falar 40 anos. 40 abaixo. A gente começou uma faculdade, né? Então, isso a gente sabia que ia trazer demandas de tempo, leitura, sabia. Mas a gente estava consciente, principalmente, do propósito. Do propósito, sim. Nós já tínhamos uma agenda, nós sabíamos que nós não poderíamos trocar algumas coisas, nós só aumentamos nossa agenda porque nós temos o propósito de cuidar dos outros, como nós amamos os outros, nós amamos a nossa família, amamos o que nós fazemos. Às vezes tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, né? Tem dia que você fica um pouco mais chateado por tudo aquilo que você planejou e não deu conta, mas aí no outro dia nosso coração se enche de esperança porque nós temos um propósito de cuidar bem do outro, de amar o nosso próximo, não é verdade? Exato.
E tem uma terceira questão importante também em toda essa questão com relação ao tempo, que é o fato da gente entender qual é o nosso sentido de vida. A gente tem um propósito das demandas, mas a gente tem o sentido, para onde nós caminhamos. E no nosso caso, a gente caminha em direção ao propósito de Deus, em sentido à vontade de Deus, melhor dizendo, né? Porque a gente sabe que a gente está nessa terra para servir. O nosso sentido de existência não é um sentido para dentro de nós, para uma autossatisfação, para um prazer e um conforto. Senão a gente ficaria no sofá, né? Assistindo Netflix, né? Que seria muito mais simples. Mas o nosso sentido não é para dentro, o nosso sentido é para fora, um amor que é de dentro para fora. Então, o propósito é aquela motivação que Deus nos dá para fazer o que a gente faz e cumprir com todas as demandas. O sentido é para onde nós estamos caminhando, né? Para essa vontade de Deus para as nossas vidas. É isso mesmo. Então, para isso a gente tem que pensar qual é o nosso propósito, para onde nós estamos caminhando e se isso tem causado algum efeito na nossa vida, né? Para que nós possamos causar efeitos na vida do outro. Né? Porque o que acontece? Por isso que a Bíblia vai falando que a gente é fortalecido no Senhor. Porque a vida, ela é cansativa, as demandas nos cansam, mas nos cansam fisicamente. À medida que a gente sabe que esses vários pratinhos, elas são importantes e elas têm um propósito e um sentido, a gente continua girando. A gente continua girando. Até lembra do filme Nemo? Lembro. Tinha o Nemo, que era o peixinho laranja, e tinha um peixinho azul, que chamava... Acho que é Dory. Dory, né? Uma coisa assim. Acho que é. Depois nós vamos corrigir aí. Né? E é o nosso peixinho azul aqui. Né? E aí o que acontece? O Nemo tinha perdido o pai. Né? E esse peixinho azul, ela tinha um problema de memória, né? Ela só lembrava de algumas coisas. E quando ali no todo o enredo ali da busca do Nemo pelo pai, ela tinha uma frase, qual era? Ela sempre falava assim, continue a nadar, que era o que os pais tinham falado para ela. Exato. Ela perdeu a memória, mas ela tinha ainda essa frase. Continue a nadar. Continue a nadar. Então, eu sei que nós não podemos parar. Né? Eu até brinco com os jovens falando assim, se você estuda, você tem que ser igual assim, continue a nadar. Mesma Exato. coisa, né? O cuidado com a nossa família, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o nosso cônjuge, o cuidado com as pessoas que estão perto de nós também. Então, eu quero dizer que a gente não para nunca, né? Continue a nadar, porque sempre vai aparecer alguma demanda, sempre vai aparecer alguma coisa em que você tem prazer em fazer e o prazer também em se doar e se preocupar com o outro. Mas agora, para finalizar, também muitas vezes a gente tem que olhar, fazer uma pausa na nossa vida, olhar para a nossa agenda e fazer uma limpa. Então você tá lá girando os pratinhos, tem hora que você tem que pensar assim, bom, esse pratinho não devo mais girar. Exato. É isso? Isso, dizer não. E falar assim, tem pratos que não faz mais sentido eu ficar gastando tanta energia e tanto tempo. E para isso a gente tem que fazer a diferença entre o que é importante, entre o que é necessário e o que é essencial, né? Que realmente tem valor na nossa vida. Exato, porque às vezes a gente vai girando pratos que perdem o sentido, né? Então a gente às vezes tem que entender o sentido, o propósito, mas caso não haja mais sentido e nem propósito, a gente simplesmente dizer, olha, não faz mais sentido para mim. Não posso mais continuar com isso aqui. E dizer não, né? E você também precisa ser muito corajoso, você precisa ser muito determinado, porque há pessoas que não conseguem falar não. Exato. Que só vai se sobrecarregando e vai ficando cansado e não consegue dizer não. Então, o não também é importante.
É o que as pessoas chamam de burnout, né? Hoje em dia, quando a pessoa entra em estafa. E isso tem acontecido muito, a gente está fazendo psicologia, a gente está vendo muito isso, esse burnout, esse cansaço. Por isso é importante, entre aquilo que a gente faz, a gente saber o porquê a gente faz e a quem a gente faz. Mas caso a gente também veja que algo perdeu o sentido, perdeu o propósito, a gente simplesmente dizer não e limpar algumas coisas da nossa agenda. Mas as 3 coisas lá que você estava colocando, vamos explicar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, Fábio. As 3 coisas, a primeira é a questão da nossa disciplina, né? A questão do equilíbrio que você colocou. Que é a gente, de alguma forma, equilibrar o que é o nosso corpo, a nossa fé, as nossas emoções e o nosso trabalho, os 4 eixos ali, né, da vida. A segunda é o propósito, né? Por que a gente faz algumas coisas. E o sentido, a quem a gente faz. Se é para nós mesmos, para uma autossatisfação, ou se é num sentido maior, né? Então a gente entende que o amor, ele é um movimento não para dentro, é um movimento sempre para fora, é de dentro para fora, uma expressão, né, de sacrifício, de amor, de abnegação, né? Isso, mas com as demandas do dia a dia, então como você colocou, o que é necessário, o que é essencial, né? O que é importante. Então, como que eu posso pensar sobre isso? Como que eu posso analisar aí durante as demandas o que será que é essencial, o que será que é importante, o que será que é necessário para a minha vida? Bom, o que é necessário é aquilo que tem a ver com coisas, são os quês da vida. O que é necessário? Trabalho, dinheiro, pagar os boletos, né? Todas as questões que têm a ver com a vida cotidiana, a vida objetiva. O que é importante é aquilo que tem a ver com os quens, com as pessoas, é aquilo que tem a ver com as pessoas que Deus nos deu para amar, por exemplo, a esposa, os filhos, os amigos, né? São as coisas importantes. Essas questões importantes, elas devem estar acima das coisas necessárias. Porque o que acontece, velho? Muitas pessoas amam coisas e usam pessoas para conseguir as coisas. Isso é uma inversão de valores. A gente tem que amar as pessoas e usar as coisas. Mas o que faz com que a gente coloque cada coisa no seu lugar? O necessário no necessário e o importante no importante. Aquilo que é essencial. E o que é essencial? O amor. O amor é que vai discernindo em cada um de nós aquilo que realmente é importante e aquilo que é necessário. Há momentos que a gente precisa correr no necessário porque nós amamos as pessoas e precisamos cuidar delas. Mas há momentos que a gente precisa dizer assim: estou trabalhando muito, não tenho tempo para minha família, eu preciso tirar o pé aqui do que é necessário por amor ao que é importante. Porque o essencial me faz abrir mão dos recursos necessários, que muitas vezes são excedentes, para privilegiar aqueles que são importantes. É isso aí. E essa é a nossa conversa, não é? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem também compartilhar a demanda de vocês, o que realmente é importante, o que é necessário, o que é essencial na vida. Não é mesmo? Exatamente. E continuem aí nos seguindo. Você está vendo vídeos semanais aqui, né? Esse vídeo ele sai toda sexta-feira, numa conversa do Ser e Conviver no cotidiano. Você tem o Ser e Conviver na maratona, né? Como é que estão os seus treinos aí, Lidiane? Meu treino ainda está meio parado, mas estou voltando aos poucos. É isso aí. Sexta-feira eu tô lá. Toda terça-feira sai um vídeo sobre Ser e Conviver na maratona. Eu me preparando para a maratona, Viviane para meia maratona do Rio de Janeiro. Nossa, tá chegando. Tá chegando. Mês que vem, em junho, é a nossa prova. E você está acompanhando aí o Ser e Conviver nos Caminhos de Paulo.
um relato aí, um vlog, né, da nossa viagem para Turquia e para Grécia, que foi maravilhosa. Maravilhosa, aprendemos bastante e foi muito bom para o nosso desenvolvimento mesmo espiritual e também como casal. Exatamente. E se você quiser entrar em contato conosco, só nos acessar aí e entrar em contato conosco pelo Instagram, tá bom? É isso aí, então até o próximo vídeo e até mais. Até mais, compartilhem. Tchau, tchau.